Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. E com muito prazer, está aqui comigo o Dr. Gaspar Lisboa Neto, médico infectologista. Dr. Gaspar, como é que eu devo chamá-lo? Pode chamar como Gaspar mesmo. Como Gaspar mesmo. Isso. Bom, vamos conhecer um pouquinho da história do Dr. Gaspar Lisboa Neto. Tem nome fortíssimo, né, dentro da área de medicina, como o próprio nome diz, neto do Dr. Gaspar Lisboa, sobrinho do Dr. Edilberto. Isso. Aí veio você seguindo essa trajetória na área da medicina. Essa trajetória médica, né? Isso. Ô, doutor, e eu achei muito legal você ter colocado o seu consultório, onde foi? O consultório do seu avô e do seu tio. Exatamente, né? O consultório ele tem uma história já, né? Já há muitos anos, ele funciona, né, como consultório médico, né? Primeiramente com meu tio, com meu avô, né? E depois com meu tio. Então, ali eu estou muito feliz, né, de estar trabalhando lá agora, né? E aqui em Itajubá e também lá no hospital de clínicas. E mora também na casa que foi do avô. Sim, também, né? Olha, que delícia! As duas coisas. E a sua mamãe, tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Em casa, todo mundo bem. Que ótimo. Obrigado por perguntar. O doutor Gaspar foi formado onde? Qual faculdade? Então, Nilda, primeiro, né, bom dia a todos. Bom né? dia. Então, na verdade, eu sou daqui de Itajubá mesmo, sou formado aqui em Itajubá, na Faculdade de Medicina, né? E eu sou especialista em infectologia, né? Na verdade, eu fiz residência médica em infectologia em São Paulo, no Hospital do Servidor Público Estadual, né? E morei muito tempo por lá e agora eu estou de volta aqui na cidade já há mais ou menos um ano e meio. Ô, doutor Gaspar, quando a gente fala assim, infectologista, a gente já lembra de infecção e a gente fala assim, nossa, mas como é que um médico tem coragem de ir por esse caminho, doutor? Pelo caminho, né? Por esse caminho, sendo que tem tantas outras áreas da medicina. O que te levou, doutor? Então, é uma área muito gratificante, viu, Nilda, em relação à parte de infectologia. A gente tem um campo de trabalho muito amplo, né? Então, a gente pode, na verdade, trabalhar em saúde pública, na questão de epidemiologia, na questão das doenças transmissíveis por si só, né, no combate de epidemias, e está muito ligada à biologia, né? Então, a gente tem que ter uma base boa de biologia, né, na pesquisa dos micro-organismos por si só, né, de fungo, bactéria, vírus, né? Enfim, eu sou suspeito para falar, é uma área que eu adoro trabalhar, na verdade, né? Ô, doutor, mas não sente assim, um certo medinho, porque é um risco, não há? Isso. O risco, a gente fala que é um risco que sempre existe, né? Mas a gente tem uma série de medidas, né, de proteção que podem ser tomadas, né? Então, a gente acaba usando materiais específicos para que não haja transmissão, né, entre nós, entre os profissionais de saúde e mesmo entre os pacientes. Então, à medida que a gente contribui, né, e que a gente adere, né, a esses materiais, o risco é praticamente zero, né? Então, que bom. A gente tem essa possibilidade, né, de poder ter essa proteção, né? A sua mamãe Dora chegou a falar alguma coisa quando você foi para essa área? Quando eu fui para essa área? Não. Eu sempre tive muita liberdade, né, para poder escolher, né? Receio sempre tem, né? Isso é natural, né? Mas mas assim, foi uma área que eu sempre quis, eu sempre tive muito gosto, né? E assim, eu sempre gostei da parte muito acadêmica também, né? Então, eu também fiz pós-graduação depois, né? Então, na verdade, eu fiz mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Nossa, depois, eu fiquei um bom tempo trabalhando nessa área de pesquisa, né? Então, e assim, e é uma área que conversa muito bem com a medicina, né? Essa questão das doenças infecciosas, né? Virologia, bacteriologia, né?
Então, assim, eu estou bem feliz. Então, nós vamos falar hoje sobre esse novo coronavírus que foi Isso. identificado na China, doutor. Exatamente. Que bichinho que é esse, doutor? Então, o coronavírus, na verdade, é o assunto da vez, né, em relação à saúde pública, né? A gente percebe muita, vamos dizer assim, muita informação na mídia, né, de maneira maciça, né? E é um dado, é um assunto importante para a gente conversar, né? Eu acho que agora a ideia é justamente fazer essa divulgação dessas informações sobre a doença, Justamente. né? O coronavírus, na verdade, ele é um vírus, ele faz parte de um grupo, né, de uma grande família de vírus, né? E ele não é um vírus novo, né? Não é novo. Ele já foi descrito já desde a década de 60. Existem vários subtipos de vírus, inclusive alguns vírus que já circulam naturalmente entre os humanos, né? Que são causas comuns, por exemplo, de infecção respiratória alta, que a gente fala, né? De resfriados comuns, tá? Cerca de 10 a 20% dos resfriados das viroses em infância são provocadas por coronavírus, né? Então, assim, são coronavírus benignos que já estão há muitos anos circulando entre nós. O problema dele, na verdade, é que ele circula em humanos e circula em animais também, tá? E, eventualmente, esse vírus ele pode passar do animal para o humano, para o homem. Ele pode sofrer uma série de mutações, que a gente fala, ele se modifica, né? E ele vai se adaptar ao organismo humano, né? E, a partir daí, surge esses potenciais de surtos ou epidemias, porque são vírus relativamente novos, né? Na verdade, totalmente novos aos humanos, né? E os humanos não têm imunidade, não têm defesa contra esse vírus. E, a partir daí, ele começa, de acordo, logicamente, com a mutação, ele começa a transmitir de uma pessoa para outra, ocasionando esses surtos. Doutor, o fato do coronavírus ter sido identificado na China tem a ver com essa cultura deles de comer inseto. Nossa, eu vi um vídeo horroroso, um comendo rato. Na verdade... O rato vivo. Nossa... E aí, doutor? Na verdade, Nilda, em relação ao coronavírus, ele circula em animais, né? Então, o que a gente sabe sobre ele? Então, ele circula em mamíferos, em aves, em répteis, ele já foi encontrado em vários animais. Na epidemia da China, agora, ela começou justamente nessa cidade, nessa metrópole que é chamada de Wuhan, né? Na China, que ela é, na verdade, a capital de uma província chamada Hubei, que é uma área extremamente densa de população na China. Ela tem mais de 11 milhões de habitantes, só para a gente ter uma ideia. E lá, o que acontece? Esse vírus ele surgiu nesse mercado de animais, né? Que é justamente onde tem a comercialização de animais vivos, né? E o contato intenso dos humanos, das pessoas com esses animais, justamente propiciou, né? A transmissão desse vírus, propriamente dita, a gente não consegue saber, ainda não tem dado de como ele iniciou, se for por via alimentar ou mesmo por via respiratória. Se a pessoa ingeriu algum animal infectado ou se ela teve contato com as secreções, eventualmente, do animal, que foram, então, inaladas e, a partir daí, o vírus sofreu mutação, tá bom? Existe, claro, toda uma questão cultural, né, da região, né? Enfim, a questão da alimentação, mesmo esses mercados, né? Isso, obviamente, ele vai facilitar mesmo o surgimento de vírus novos, né? É muito difícil de combater isso, porque envolve muita questão cultural do local, da região e do país, né? A não ser que você faça um trabalho lá para poder mudar, mas com esse susto que eles estão levando... Exatamente. Eu acho que eles vão rever isso tudo. Doutor, e é grave a doença que se contrai através desse vírus? Então, o que acontece do corona, né? Na verdade, esse corona ele é chamado de Covid-19, ele recebeu esse nome agora, né, pela OMS. O vírus do coronavírus, a doença pelo coronavírus do 2019, né? E ele é um vírus que já está circulando oficialmente, né, desde dezembro na China, né? A grande problemática dele, na verdade, é em relação à própria China. A China agora vive um momento de epidemia franca. Nossa, impressionante. Franca pelo que a gente de vê. coronavírus, né? Do coronavírus novo, o Covid-19. Em relação à parte de sintomas, o que acontece, né? Ele, na verdade, ele tem um quadro clínico muito amplo, sabe? Então, ele pode provocar desde quadro respiratório alto, que a gente fala que são viroses respiratórias comuns, como tosse,
febre, eventualmente dor de garganta, dor no corpo, até quadros mais graves, né? A gente sabe que a grande maioria, que são as pneumonias, né? A grande maioria dos casos, 85%, são quadros leves, né? Associados à infecção respiratória alta, viroses respiratórias altas, né? Doenças respiratórias comuns, né? Em torno de 15% a 20%, né, desses casos são doenças graves, né? Isso pelos dados que eles estão divulgando em estudos produzidos na China, né? Esses quadros graves, eles têm uma predileção, vamos dizer assim, eles ocorrem de maneira mais frequente num grupo específico de pacientes. São justamente pacientes idosos, né, que têm acima de 55, 60 anos, pacientes que já têm comorbidades, né? Comorbidades são doenças prévias, né? São pacientes que já têm doença cardíaca, doença renal, mesmo doença pulmonar, né? E esses pacientes, eles por si só já têm um organismo mais debilitado, né? Então, eles acabam desenvolvendo, tem um risco maior de desenvolver doença grave. Então, isso está claramente na literatura deles, né? E a criança, doutor Gaspar? A criança é um quadro bastante curioso que está acontecendo no Covid, né? Nesse coronavírus agora, né? A incidência em crianças não está sendo muito alta, tá? Eles publicam, né, estão publicando dados, a própria OMS publica dados e os estudos, né, epidemiológicos do local, e a gente vê claramente que não tem uma incidência alta em crianças, tá? Não se sabe muito bem por quê. O vírus é muito novo, né? Então a gente não tem muito dado em relação ao vírus, né? Porque as crianças estão sendo, de certa forma, poupadas, né? Ai, que bom. Pode ser por conta do quadro clínico. Às vezes o quadro clínico delas é mais brando, né? Mais suave. Então, as pessoas, elas acabam, vamos dizer assim, o diagnóstico acaba passando despercebido. Ou mesmo por algum outro fator, mesmo que impede que elas tenham uma doença mais grave. Ô, doutor, e existe, assim, no mundo todo, um grupo estudando esse coronavírus? Existem vários grupos estudando coronavírus, né? Ele foi declarado pela OMS como uma emergência em saúde pública, né? O próprio Brasil também ele considerou como nível de alerta, nível 3, depois a gente pode falar a situação, a parte do Brasil, né? Em relação ao papel do Brasil, né, no coronavírus. Mas existem vários grupos, né? Tanto em relação à parte de estudo de diagnóstico, né? O diagnóstico é muito importante, né? As técnicas de diagnóstico desse vírus, né? Em relação à parte de encurtar o tempo, né? Porque a gente precisa saber quantas pessoas efetivamente estão infectadas, né? Então existe muita dúvida em relação a isso. Na China, tá? Na Ásia, tá? No Sudeste Asiático. E em relação à própria parte de prevenção, vacinas e tratamento, né? Então existe muita pesquisa em cima disso, sim. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Rutinelli, para o José Geraldo de Souza. Bom, a gente está falando da China, mas eu quero chegar aqui no nosso país. Quais são os riscos de o vírus se alastrar por aqui? Ó? Certo. O que acontece, né? Quando a gente olha cada país, especificamente o Brasil, no caso, né? A gente tem que avaliar duas situações em relação à parte de risco de introdução de um vírus novo no país, né? Primeiro é a característica da população, a susceptibilidade da população, né? Ou seja, qual que é o risco da pessoa adquirir a doença, né? É um vírus novo, então praticamente, na verdade, todas as pessoas não têm imunidade contra esse vírus ainda, né? Isso de um lado. Agora, por outro lado, são as características que esse vírus provoca, né? Em relação à parte que a gente fala de virulência, né? Ou seja, qual que é a gravidade da doença que o vírus provoca, qual que é a taxa de transmissibilidade desse vírus, tá? Por exemplo, a gente faz um paralelo, a taxa de transmissibilidade do coronavírus, do Covid-19, existe um índice, né, que é em torno de 2,2. Isso indica que praticamente uma pessoa infectada, ela pode transmitir para duas pessoas, mais ou menos, tá? Se a gente faz um paralelo com o sarampo, por exemplo, o sarampo é uma doença extremamente transmissível, né? Que agora em São Paulo acabaram de sair estão acabando, vamos dizer assim, de sair de uma epidemia gravíssima de sarampo. A transmissão é de 1 para 18, né? Então, uma pessoa infectada é capaz de transmitir para 18 pessoas. Sarampo. Exato. E do coronavírus ainda é uma transmissão considerável, vamos dizer assim. Ela é muito semelhante à da influenza, que é o vírus da gripe, tá? Então, não é uma transmissão tão alta que nem a do sarampo, mas é uma transmissão a ser considerada, né? E depois a questão da letalidade, da mortalidade, né, do vírus, né?
doutor, então nós, Brasil... Voltando ao Brasil, então tudo isso tem que ser avaliado, né? Tem toda uma questão, a parte epidemiológica, que é a questão das viagens, né? Da questão porque como é que é a questão do deslocamento, né, desses pacientes, né? A gente sabe que a área de transmissão atual ativa no mundo é a China, tá bom? Não existe nenhuma outra área no mundo classificada como transmissão ativa local. Então, o próprio Ministério da Saúde, a OMS, coloca para a gente como caso suspeito, por exemplo, todo paciente que tenha sintoma respiratório, né, e que tenha feito pelo menos alguma viagem para a China nos últimos 14 dias, tá? O risco de introdução do vírus no país é considerado baixo, se a gente considerar todos esses fatores, tá? De desenvolvimento de uma epidemia no país, entendeu? Por quê? Também, logicamente, pela taxa de transmissibilidade do vírus, né? E pelas ações de vigilância epidemiológica que estão sendo tomadas, tanto no país quanto fora do país. A China, ela tomou uma medida bastante drástica de contenção do surto, que é a questão da quarentena, tá? O que é isso, a quarentena? Essas cidades, essas metrópoles, que é Wuhan e as mesmas províncias, né, de Hubei, esses locais onde a taxa de transmissão é altíssima, elas estão quarentenadas. Então, os indivíduos eles não saem da cidade, eles não podem entrar e sair da cidade. É uma medida é uma medida extrema, tá? É muito difícil de implementar. Então, os chineses, né, principalmente os chineses dessa região, eles não estão circulando no mundo, entendeu? Porque eles estão restritos por ordem do governo. Mas né? Tá certo. Né? É uma medida extrema de controle de surto. Então, isso leva a uma redução de transmissão nas outras áreas do mundo, que a gente vê, por exemplo, existem casos na Europa, casos nos Estados Unidos, no Canadá, mas eles são casos restritos, né? Não existe transmissão local ali ainda, entendeu? Porque os casos são casos que têm de alguma forma, algum link, né? Que a gente fala, alguma ligação com a China, né? São casos que vieram de lá, pacientes tiveram contato, né, na China, enfim. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Então, a quarentena deles leva, na verdade, ela permite um tempo maior de desenvolvimento de ações, né? De vigilância para a contenção do vírus, né? O doutor Gaspar, houve, né, foi noticiado no Brasil, claro, aqui em Itajubá, da suspeita de um empresário, um executivo, que chegou da China com suspeita. Ficou só na suspeita mesmo? É porque o que a gente teve de informação sobre esse caso, né? Porque esse caso ele foi, na verdade, investigado pela vigilância epidemiológica, que é bastante ativa, né? Essa pessoa, né, que tinha vindo parece que foi até a China, né, e teve o contato depois com a esposa que foi internada, né? Isso. Em São José dos Campos, né? Isso. Tanto o paciente e a esposa, eles não fechavam, a gente fala, os critérios epidemiológicos de caso suspeito, tá? Porque para considerar suspeito, o paciente obrigatoriamente tem que ter o sintoma respiratório, tá? Que é a febre, a tosse seca, coriza, dificuldade para respirar, e ter vindo obrigatoriamente estado, né, na China nos últimos 14 dias. Né? Se ele teve há 15, há 20 dias, ele já não é considerado caso suspeito, entendeu? Porque o vírus, ele no máximo, ele transmite o período de incubação, né, que é o período que a gente fala até a aquisição do vírus e o desenvolvimento dos sinais e sintomas, é 14 dias no máximo, em média 5 dias. A partir daí, ele não é classificado mais como caso suspeito. Tá? Então, tanto ele como a esposa, isso por dados que eu pude saber, eu não pude saber detalhes, obviamente, em relação a isso, né? Mas é justamente por conta disso. Doutor, eu não estou acompanhando o noticiário, já tem uns dias já. Tem alguma notícia daquela... Oh, meu Deus, daqueles passageiros que vieram da China, estão em quarentena? Isso. Esses moradores, né, eles são brasileiros que estavam morando justamente na cidade de Wuhan e nessa província de Hubei. Eles foram, por livre e espontânea vontade, eles foram transferidos da China para o Brasil, né? Eles estão em quarentena lá em Goiás, né, se eu não me engano, né, na região centro-oeste, o Tocantins, eu não me lembro muito bem, numa área, numa zona militar, né?
E esses pacientes, eles estão sendo avaliados, né, diariamente, né, do ponto de vista clínico, e também com exames de PCR, que são esses exames específicos que são feitos nas secreções respiratórias para ver se existe o vírus, tá? A cada tempo, a cada período, esses exames eles são repetidos. E até o momento, nenhum paciente nenhum indivíduo foi identificado com o vírus. Aqui, olha, Heloísa Helena Sene entrou, Carlos Guilherme Quito entrou, Lúcia Helena Xavier, Dr. Gaspar, excelente profissional. O Paulo Renato entrou, Jaqueline Guedes, excelente profissional, Dr. Gaspar. Aí, doutor Gaspar. Obrigado. Coisa boa, né? Obrigado pelo... Doutor, então o senhor já falou para nós do sintoma, o período de incubação desse bichinho. Isso, que são, em média, 5 dias, né? Mas ele pode variar em torno de 2 dias até 14 dias, né? Doutor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quais são as semelhanças e as diferenças do coronavírus para outros vírus que vira e mexe, a gente tem vírus? Boa pergunta. Na verdade, Nilda, é o seguinte, esses vírus respiratórios, é muito difícil a gente identificar do ponto de vista clínico que vírus né? Então, assim, a gente tem mais de 50, 100 vírus respiratórios que podem provocar sintomas muito semelhantes, né? E os sintomas, basicamente, são aqueles mesmos que a gente vê habitualmente. Febre, dor no corpo, dor articular, às vezes dor de garganta, coriza, tosse, né? O coronavírus, quando ele se manifesta dessa forma, é da mesmo raciocínio, né? Então, é muito difícil a gente identificar uma característica clássica do coronavírus, né? Então, o diagnóstico ele é baseado no ponto de vista clínico epidemiológico, né? Então, o paciente tem que ter sintomas respiratórios, mas ele tem que ter algum vínculo atualmente com a China, né? Então, ele tem que ter estado na China, né? Nos últimos 14 dias, né? Então, isso é muito importante para poder identificar os casos suspeitos e, a partir daí, ter alguma ação, né? Do ponto de vista de prevenção e contenção de surto. Doutor Gaspar, eu não sei se você ficou sabendo, mas sempre tem aquele grupo que acha que é tudo assim mentira. Isso. Né? Essa é uma maneira das indústrias farmacêuticas ganhar dinheiro. Entendi. Isso é muito importante a gente falar, né, sobre isso, porque a questão das notícias, né, que circulam, as notícias falsas, né, que circulam, é muito fácil, né, atualmente a gente ter acesso a esse tipo de informação, né, informação que não é confiável, né. O que acontece, né? O momento agora é justamente isso, é informar a população do que se trata a doença, quais são os riscos, enfim. O Brasil e tranquilizar, né? Isso que é o mais importante, né? Tranquilizar a população, né? Porque esse vírus ele ainda não foi identificado no país, ele não circula no nosso meio, ele tem um risco relativo de causar uma epidemia no país baixo, tá bom? Por tudo aquilo que eu falei da questão, né, de múltiplos fatores, né? Obviamente é um vírus também que não pode ser deixado de lado, né? Ele tem que ser obviamente monitorizado, né? Não existe. Esses dados são muito fidedignos, né? Os dados eles são publicados pela OMS, que é um órgão idôneo ligado à ONU, né? Enfim, e são dados oficiais divulgados amplamente. Eles têm portais na internet. Os dados são divulgados praticamente em tempo real, né? Todos os dias a gente tem dados oficiais do coronavírus em todos os lugares do mundo, né? Medidas de transmissão, medidas de prevenção do vírus. É muito bom. Então, isso é muito bem divulgado, né? Aí a gente fala prevenção, fala-se de lavar as mãos e o álcool gel. Isso. Na verdade, o que acontece em relação ao corona, né? A medida de prevenção que a gente tem atualmente, não só contra o coronavírus, mas qualquer vírus respiratório, isso é interessante a gente falar, porque a gente vai acabar prevenindo os vírus que circulam nessa época mesmo, né? A principal medida, com certeza, é a lavagem de mãos, a higienização de mãos, tá? Com certeza. É o básico. É o básico, né? É o básico, né? Então, o que a gente orienta, né? Que as pessoas sempre lavem as mãos quando tocar, né? Nos materiais de potencial contaminação, né? A lavagem tem que ser muito bem feita, ela tem que durar em torno de 20 segundos, né? E lavar toda a mão, lavar o dorso das mãos, lavar entre os dedos e lavar
a ponta dos dedos, né, as unhas, tá? Por 20 segundos em média. E essa lavagem de mãos, ela pode ser substituída pelo álcool em gel, né? Tá. A não ser que não tenha nenhum tipo de sujidade na mão, né? Se a mão estiver suja, obviamente a pessoa vai ter que lavar com água corrente e sabão. Agora, se a mão não estiver suja, ela pode higienizar com álcool em gel. Com álcool mesmo. Exatamente. E as medidas que a gente fala que são medidas de etiqueta respiratória, né? Que é chamada, né? Que é questão de tosse, né? O paciente, por exemplo, que está tossindo, que está com coriza, né? Então, usar lenço, né? O lenço preferencialmente descartável, né? Ele usa o lenço e logo depois já descarta no lixo, né? Na hora que ele tossir, evitar tossir na mão, né? Então ele tosse no braço. Gente, olha. Sabe aquele, exatamente. Tossir, espirrar. Isso, aquela tosse, né? Que a gente faz protegendo, né? Flexionando o antebraço, né? Evitar compartilhamento de material de uso pessoal, então canudos, copos, né? Tudo isso acaba transmitindo o vírus, né? E ter o bom senso, obviamente, né? Se a pessoa está gripada ou está resfriada, que ela evite de ir em lugares que tem muita gente, né? O carnaval, então, a gente está até com nós medo, estamos na né? vigência do carnaval, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? Então, evitar lugares... Eu sei que é difícil, né? Mas assim, evitar lugares aglomerados, que não tem uma boa ventilação, né? Praia tem perigo, não, doutor? Praia não. Assim, na verdade, a praia é uma área mais ampla, né? Então, assim, o problema dos vírus respiratórios, eles gostam muito de locais restritos, né? Que a coisa é fechadinha. Fechada, exatamente, que não circula. Então, tem que ter uma circulação de ar, né? O vírus, só para a gente ter... Vamos falar especificamente do corona, né? Do Covid-19. Então, ele transmite por gotícula, né? Então, o raio de transmissão deles é 2 metros. Nossa, beijar, então... Pois é. Cuidado, hein, gente? Beijar é complicado. Doutor, mas fizeram até uma piadinha. O brasileiro, né? Ele é espirituoso demais da conta. É verdade. Eles falaram assim, nossa, se passar o álcool na mão, né? Você já previne uma série de doenças. Você tomando álcool, então, você se torna quase imortal. Pois é, né? Imagina, né? Se fosse assim, né? Seria ótimo, né? É uma mania que eles acharam para beber sem culpa. Pois é, né? Mas se fosse Olha aqui, doutor. Pois é. A Sueli Guedes está por aqui. Doutor Gaspar, me ajudou muito no hospital, está me ajudando e auxiliando até hoje no combate de uma infecção. Excelente pessoa, excelente profissional. Obrigado. Um abraço, Gracinha. Eli. Cria também, né, doutor, esse laço, né? Médico e paciente. Isso quando o médico é bom, viu? Sim. Porque quando não é, não cria, mas não. é importante, né? Ter esse vínculo, né? Eu acho também. Ô, doutor, não há vacina. Não há vacina ainda para o coronavírus, né? Existem vacinas que estão sendo desenvolvidas, tá bom? Por grupos específicos de estudo, indústria farmacêutica e grupos acadêmicos ligados a universidades, tá? Na China, nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália. O tempo da vacina, né? Eles estimam que em 3 a 6 meses já tenha pelo menos os primeiros resultados de eficácia da vacina, né? Então, esses dados vão ser dados um pouco mais tardios, né? Então, provavelmente em 6 meses a gente já deve ter alguma publicação já dizendo em relação à eficácia desses estudos, né? Dessas vacinas que estão sendo desenvolvidas no momento. Tá bom? Doutor, para a gente terminar o programa de hoje, quem estiver pensando em viajar, tem algum cuidado durante o deslocamento? Em relação às viagens, o que acontece, né? Como é uma doença que tem uma transmissão ativa local na China atualmente, o que o próprio governo coloca, né? Então, ele pede para que se evite viagens para a China no momento. Nem tá? de graça. Só em casos de extrema necessidade. Isso, as empresas, enfim, que têm essa relação, né? O Brasil tem uma relação comercial grande com a China, né? Então, eles têm seguido isso. Então, os indivíduos não tá tendo esse deslocamento de pessoas para a China, tá bom? Agora, não há uma restrição para outros locais. Muito embora, às vezes as pessoas perguntam, mas nos Estados Unidos tem casos, mas na Europa tem casos, enfim. Não tem restrição para viagem para esses locais, porque a transmissão lá não é sustentada, vamos dizer assim. Ela está mantida em pessoas específicas, né? Então, ela não circula na comunidade ainda. O problema mesmo, atualmente, infelizmente, é com a China, né?
Então, assim, não existe uma restrição oficial quanto a isso, né? Obviamente, a pessoa que for viajar, né, ela tem que tomar esses cuidados que nós falamos em relação à prevenção, que são os cuidados básicos, né? Higienização de mãos, né? Proteção do uso de material de uso pessoal, né? Então, isso tudo é muito importante. Isso são medidas simples que são bem eficazes, viu? Para evitar local fechado isso, com muita gente. Exatamente. Opa. O Carlos Eduardo está aqui. Doutor Gaspar é um exemplo de profissional qualificado. Itajubá está muito bem representada por ele. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Coisa boa, hein, doutor? É bom, né? É bom a gente receber esse carinho, né, não, muito doutor? Muito bom mesmo. Muito obrigado, viu? Doutor, eu quero dizer que foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu, tá? Eu estou à disposição, tá? Para qualquer dúvida, sugestões, tá? Em relação ao tema, a gente sabe que o tema ele está na crista da onda agora, ele está muito discutido, tá? É inesgotável. Ele é inesgotável e muita informação ainda é duvidosa, viu? Então, assim, o que eu queria deixar de recado, na verdade, é a questão das pessoas se informarem, né? Mas se informarem em locais, né, de confiança, né? Então, procurar... Pela questão das notícias falsas, né? Então, a gente tem que evitar essas notícias. Então, existem portais, são os portais da imprensa, que são portais, enfim, confiáveis. O próprio Ministério da Saúde tem um portal específico do coronavírus, que a gente pode procurar. Ali tem informações amplas em relação ao como está o surto atual, quais são as medidas de prevenção, o que deve ser feito, tá bom? Então, isso é muito importante, procurar informação, é informação confiável, né? Ai, que bom, tá doutor. Bom? Muito obrigada muito mesmo. Obrigado você. Duarte Pereira, muito obrigada. Leva o meu beijo para sua mãe. Sim, pode deixar. Delícia. Muito obrigado. Viu? Gente, muito obrigada a você que esteve aqui presente com a gente no programa HCI Saúde. A semana que vem, claro, não vai ter carnaval, não é? Mas na outra, a gente está aqui, se Deus quiser. Beijão com muito carinho. Tchau, tchau.